Olá, aluno do oitavo ano, como que vocês estão? Aqui é o professor Eduardo de História para mais uma aula. E o que a gente vai falar nessa aula? Vamos falar sobre a Constituição dos Estados Unidos, né? Como que foi constituído este país. Então vem aqui, vamos ver quais são os objetivos da nossa aula de hoje. Então, nosso objetivo é identificar as etapas para a consolidação da independência das 13 colônias até a oficialização da sua independência. Então a gente viu que houve a Declaração de Independência. A Declaração da Independência foi suficiente para que eles se tornassem independentes? Não. Por isso que a gente vai entender melhor como que foi todo o restante, né? E aqui a gente tem a bandeira, né, constituída, né, produzida por Betsy Ross, né, que é uma mulher ali das colônias, que foi adotada em 14 de junho de 1777 a 1º de maio de 1795, após essa declaração ali de independência. Então, gente, vocês sabiam, né, o Iluminismo e a Declaração de Independência das 13 colônias, o que tem a ver? O que vocês sabem sobre esses dois assuntos? Será que uma coisa está relacionada à outra? Qual que é a relação que a gente pode entender entre o Iluminismo, entre as ideias iluministas e a Declaração de Independência dos Estados Unidos? Então, gente, o Iluminismo, ele foi um movimento de ideias, né, que ele se desenvolveu lá na Europa, né? Então, lá no século XVII e principalmente o século XVIII, chamado Século das Luzes, né? E que continua influenciando até os dias de hoje. Então, até os dias de hoje, a gente tem influência do Iluminismo. E intelectuais adeptos de movimento iluministas, como Thomas Paine, Thomas Jefferson, Samuel Adams e Benjamin Franklin, assumiram a liderança, né, deste movimento de independência dos Estados Unidos. Então, esses líderes importantes para a Constituição dos Estados Unidos como nação foram totalmente influenciados pelas ideias iluministas, pelas ideias ali que estavam acontecendo na Europa no século XVII e estourando, né, mesmo no século XVIII, ano aqui, né, século onde a gente tem a Declaração da Independência redigida. Então, gente, vamos para a primeira atividade da nossa aula. Qual relação podemos estabelecer entre a Declaração de Independência dos Estados Unidos e as ideias iluministas? Então, como que as ideias iluministas e a Declaração de Independência dos Estados Unidos da América está relacionada, né? Então, esses Estados Unidos da América, por quê? Eram 13 estados, 13 colônias, que se uniram contra a Inglaterra. Então, são os Estados Unidos de onde? Da América. Por isso, o nome, né? Estados Unidos da América. Então, como que a gente pode estabelecer a relação entre a independência dos Estados Unidos da América e as ideias iluministas? Eu vou dar um tempinho para vocês e a gente já volta.
E aí, pessoal, conseguiram resolver? Conseguiram lembrar, relacionar o que tem a ver o iluminismo com a Declaração da Independência? Quem que escreveu? Por que escreveu? Baseado em quê? Né? Então, qual é a relação, gente? A Declaração de Independência, ela foi escrita embasando-se em grande parte em ideais iluministas. Quais ideais? Né? A ideia de liberdade, a ideia de fraternidade, separação de igreja e Estado, né? Entre outras ideias iluministas, vai ser o que vai dar embasamento para a Declaração de Independência norte-americana. Então, gente, aqui a gente tem uma cena para a gente refletir também, né? Você considera que pinturas de eventos históricos colaboram para o ensino de história? Né? Será que pinturas pode nos ensinar? Né? Lembrando, gente, a história ela não é só feita, né, de fontes escritas, né? Não só documentos oficiais, né, são importantes para a gente entender a história, mas toda a produção de uma sociedade em uma determinada época, ela é uma fonte histórica e pode ser usada e estudada para que a gente entenda aquela sociedade naquele determinado contexto. Como esta pintura, né, de Beth Royce, né, que é uma representação do pintor, né, Jerome, de 1920. Né? Todas essas pinturas, né, elas nos ajudam a entender o contexto da época. Né? Então, pinturas que foram produzidas na época da independência nos ajudam a entender como pensa aquela sociedade. Né? E posteriores nos ajudam a entender a visão de quem fez no presente e do passado também. Beleza, galera? E a formação dos Estados Unidos, gente? A formação dos Estados Unidos enquanto uma nação, ela possibilita a percepção sobre movimentos emancipatórios americanos, né? E além disso, ela demonstra as influências do iluminismo nas nações contemporâneas, né? Os Estados Unidos, ele vai ser um dos primeiros a tomar as rédeas, né? A declarar a independência sobre a sua colônia, certo? E esses movimentos emancipatórios, eles vão se tornar rotineiros e comuns. Por isso que a gente pode chamar também de Revolução Americana, porque ele deu um passo além, né? Foi um passo a mais, né? Por exemplo, o Brasil, neste período ainda, estava muito distante de se tornar independente, né? O Brasil vai se tornar independente apenas em 1822, beleza, galera? Então, não somente compreenderemos os documentos que oficializaram esse processo, observam-se as mudanças no sistema político e de representação popular. Então, a gente vai ter também mudanças na sociedade como um todo a partir da independência americana, principalmente embasando-se, né, nas ideias iluministas, nas ideias de igualdade, de fraternidade, igualdade de direitos entre todas as pessoas, certo? Então isso vai ser claro, vai ficar claro cada vez mais na formação dos Estados Unidos, certo? Porém, a gente viu que teve a Declaração de Independência, né? Eles redigiram um documento, e a Inglaterra, o que ela fez? Foi tranquilo? Não, né, gente? A gente vai ter a guerra pela independência. Então não vai ser pacificada, né? Vai ser pacificatória essa independência. Não, a Inglaterra vai lutar para que não fosse independente os Estados Unidos. Né? Então, embora a independência ela já tivesse sido declarada, né, com a Declaração da Independência, né, os patriotas eles vão ter, né, que travar uma guerra difícil, que vai durar aí 6 anos para que os ingleses aceitassem a independência dos Estados Unidos, né, contra os chamados casacas vermelhas, né, que eram esses membros do exército que já estavam ocupando grande parte do território das 13 colônias, certo? E Benjamin Franklin, né, então, aqui a gente tem uma pintura, né, do Benjamin Franklin, que é esse líder importante e emblemático dos Estados Unidos. Ele vai receber o cargo de embaixador e ele vai ir para a Europa em busca de auxílio militar e financeiro dos inimigos da Inglaterra neste continente, principalmente da França, que a gente já havia tido a Guerra dos 7 Anos, outros conflitos ali que disputavam regiões do Canadá, por exemplo, né? Então, a França era uma das mais interessadas em que a Inglaterra perdesse as colônias, certo? Então, a França também vai ser importante, né? E posteriormente, inclusive, nós teremos um presente
da França, né, que é a Estátua da Liberdade, que vai estritar esta relação entre os norte-americanos, entre os Estados Unidos da América e os franceses. E aí a gente vai ter um segundo Tratado de Paris. A gente teve um Tratado de Paris que encerrou uma guerra. Aqui esse Tratado de Paris vai ser assinado lá em 1783, e após o conflito, né, a Inglaterra ela vai reconhecer a independência das 13 colônias. Então esse conflito vai fazer com que a Inglaterra desista, ela gasta muito nesse conflito e ela acha então por melhor declarar, né, dar a independência das 13 colônias. Né? E é a primeira ocorrida no continente americano. Por isso que a gente também pode chamar a independência dos Estados Unidos de Revolução Americana, né? Porque ela dá um passo inédito, né? É um rompimento, né, que vai gerar outros movimentos emancipatórios no continente americano, certo? Então nascia assim um novo país, né? Os Estados Unidos da América. E aqui a gente tem, né, o Tratado de Paris de 1783. Beleza, gente? Vamos para mais uma atividade? Qual a importância do Tratado de Paris para os Estados Unidos da América? Vou dar um tempinho para vocês e a gente já volta. E aí, pessoal, conseguiram pensar, lembrar qual que é a importância desse tratado para os Estados Unidos da América? Por que esse documento ele é uma fonte histórica importante para a história americana? O Tratado de Paris, gente, assinado lá em 1783, ele vai ser um documento importante, pois a partir dele a Inglaterra vai reconhecer a independência dos Estados Unidos. Então, com a declaração da independência, os colonos eles já tinham se declarado e já se olhavam como independentes, mas a Inglaterra não.
Porque a gente está falando de um jogo ali que envolve dois países. Um se reconhece como independente, mas o outro não, né? Então, a partir deste documento, que a Inglaterra e o mundo vai passar a reconhecer os Estados Unidos como um país independente lá em 1783. E a Constituição dos Estados Unidos, né? A Constituição americana, né, a formação ali onde ficará todas as leis, os direitos e deveres da população, era necessário, né? Até porque eles tinham ideias iluministas, e as ideias iluministas falavam sobre um governo constitucional, então era necessário que se houvesse uma Constituição. Então, após a liberdade, né, eles vão oficializar os direitos e deveres dos cidadãos, né? Então, a Constituição do país ela vai ficar pronta em setembro de 1787, e inclusive a Constituição ela é a mesma até os dias de hoje, né? Por conta disso, que os ideais de liberdade até o dia de hoje, os Estados Unidos ele é tão visto como a terra da liberdade, porque naquele contexto, liberdade era essencial, era o que eles buscavam, era a liberdade dos ingleses, né? E isso se concentrava também para o território. Então, no caso, é a mesma Constituição até os dias atuais. A única diferença é que foram se acrescentando, né, emendas ao longo do tempo, né, para se adaptar ao século XXI, como a gente está hoje. Mas a Constituição continua a mesma e aqui a gente tem a Constituição dos Estados Unidos. Então, os constituintes encontravam-se divididos. Alguns, como Thomas Jefferson, ele defendia maior autonomia para os estados, mas outros, como o George Washington, que são dois importantes líderes, né, era favorável do governo mais centralizado, né? A partir das inspirações iluministas e de debates, eles vão chegar à conclusão, né, e definir que os Estados Unidos será uma república federalista e presidencialista. Então, tem independência dos estados, né? Tanto é que até hoje, alguns estados, por exemplo, têm lei de pena de morte, mas outros estados não têm, porque isso não é definido pela Constituição. Então, eles têm certa liberdade. Porém, há um presidente, há um regime presidencialista, há uma certa centralidade do presidente acima de tudo, do poder executivo, certo? Então, essa Constituição, né, vai formar o país que, inclusive, é regido dessa forma até os dias atuais. Gente, vamos para mais uma atividade, a última atividade da aula? Então, sobre a Constituição dos Estados Unidos da América. Qual foi sua principal definição acerca de como o país seria organizado politicamente? Então eu vou dar um tempinho para vocês e já voltamos.
E aí, pessoal, conseguiram responder? Então vamos ver como que esse país foi organizado politicamente? Então foi definido que os Estados Unidos ele seria um país federalista, que teriam federações, cada estado uma federação, né? E presidencialista. Havia um presidente, né, para todas ali as colônias, né, todos os estados americanos. Então o que a gente viu nessa aula? Nós vimos a formação dos Estados Unidos enquanto uma nação a partir das influências do iluminismo, e a Constituição do país ela ficou pronta em setembro de 1787 e estabeleceu os Estados Unidos como uma república federalista e presidencialista. Essas são as nossas referências e essa foi a nossa aula de hoje. Espero que tenham gostado, pessoal, e até uma próxima.